Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje, por 2 dias seguidos, nós vamos falar sobre bonecos de neve que ganharam vida. Por que, você me pergunta? Eu respondo. Porque eu quero uma playlist chamada Bonecos de Neve que Ganharam Vida e imediatamente depois entenderam sobre a morte. O filme que nós vamos falar hoje se chama Uma Noite Mágica. E é um filme que não fez sucesso, não deu dinheiro, a crítica odiou, mas passou pelo evento Reprise aqui no Brasil e ele passou tantas vezes na TV aberta que a gente acabou associando ele como um clássico. Mas ele é tipo a vergonha de todo mundo, do diretor, dos autores. Ninguém tem muita coragem de falar desse filme, não. Porque ele é bem estranho, ele é bem assustador. E o nome original desse filme é Jack Frost, que é aquele personagem que gosta do frio, que provê a neve. Depende muito da história. Ele é bem flexível em relação aos seus poderes. Um ano antes, com 3 dias de diferença, eles lançaram um filme chamado Jack Frost, que também é sobre um boneco de neve que ganha vida, só que dessa vez quem encarna o boneco de neve é um assassino. Tem um filme de terror chamado Jack Frost, que ele foi lançado dia 15 de novembro de 1997, e um filme de terror psicológico chamado Jack Frost, que foi lançado no dia 18 de novembro de 1998. Incrível, né? O filme começa já muito criativo. O nome do protagonista humano vivo é Jack Frost. E ele tem uma banda chamada Jack Frost Band. E a primeira música que eles estão tocando num bar de adultos é a história do boneco de neve que ganhou vida. É uma música adulta, com subtons de blues, falando sobre o conto de fadas do boneco de neve que ganhou vida. E o nome dele é Jack Frost e a banda é Jack Frost Band. Sutileza não é uma coisa que vai ser usada nesse filme. E assim, a plateia tá adorando e um caça-talentos de uma gravadora escuta esses adultos falando sobre a magia de um boneco de neve ganhando vida e fala: cara, a gente precisa assinar com essa banda, ela é tudo que todo mundo quer. Adultos falando sobre contos, tá na letra, o conto de fadas do boneco de neve que ganha vida. Daí corta para a família do Jack Frost, que mora em um globo de neve. Aqui, cada vez que você vê uma paisagem, você pensa, isso daí é um globo de neve. Tudo é muito perfeitinho, assim, muito. Eu tenho certeza que alguém da cidade tentou ir embora, dirigiu alguns quilômetros e parou num vidro. E percebeu que a vida dele sempre foi uma mentira, porque na verdade é um globo de neve. E no globo de neve, que eles chamam de cidade, na escola está acontecendo o último dia de aula, porque agora vai entrar o recesso de Natal e tal. E o Charlie, que é o filho do Jack Frost, o nome dele é Charlie Frost, ele sai da escola e vai participar de uma guerra. Eu não sei por que eles decidiram isso, mas as crianças vivem um Vietnã de neve, assim. Elas são divididas por lados, as crianças maiores e as crianças menores. Eles têm barricadas e eles se atacam e eles sofrem como se fosse uma guerra e não se dão por vencidos. Nos efeitos sonoros, a gente escuta barulho de tiro, de bomba, de helicóptero, pra gente sentir essa vibe de Terceira Guerra Mundial na neve mesmo, assim. Tanto que quando o Charlie chega pra ajudar o time dele, eles se juntam atrás da barricada e ele fala: lembra o que a gente aprendeu sobre guerra na aula de história? A gente tem que derrubar o general. E eles conseguem derrubar o general é o menino mais velho, e ele sai vitorioso e todas as outras crianças amando ele, porque ele é tipo o grande matador da Guerra da Neve. Ele chega em casa e a mãezinha dele está arrumando a pia que está pingando. Logo depois disso à noite, a gente vê ela com uma pá enorme tirando a neve do caminho. Por quê? Porque o marido dela viaja o tempo todo e não faz nada em casa. Nada. Ele chega bem de noite do último show com a banda, e o filhinho dele está esperando ele na sala e ele acaba dormindo. Ele acorda a criança, que fala que só estava descansando um pouquinho, e chama ela pra brincar lá fora de noite fazendo bonecos de neve. Porque ele é o pai ausente divertido e a mãe tem que ficar com todas as responsabilidades de criar a criança, tirar a neve, consertar a pia, trabalhar, porque ela trabalha em um banco, e a banda dele não é aquela coisa de famosa, então eu acho que ela ajuda bastante no sustento da casa, sabe? E eles fazem boneco de neve. E colocam o chapéu dele e o cachecol dele, e a mãe chega depois pra fazer uma guerra de bola de neve, pra gente ver que mesmo ele sendo um pai merda, a família é muito feliz. Daí, ele vai botar o filho dele pra dormir, e o filho dele pergunta: o que você trouxe pra mim de presente, papai? E eu acho que ele esqueceu de trazer o presente, e inventou essa desculpa na hora. Ele fala assim: eu trouxe isso aqui pra você. E é uma gaita de boca. Ele fala que aquela gaita de boca supostamente foi comprada no dia do nascimento dele. E é uma gaita mágica que toda vez que ele tocar, o pai dele vai ouvir, não importa onde ele esteja. E vocês já viram como toca a gaita de boca? É 20% guspe. Guspe. Você tem que assoprar
na boca. Então ele entregou uma gaita com 10 anos de baba dele pra criança, que imediatamente põe na boca, que é agonia. E a criança fica feliz, tal, porque ela ganhou uma gaita de boca, e pergunta, pai, você vai amanhã no meu jogo? E daí ele fala, não, filho, eu tenho que gravar uma música. E daí ele fez uma cara de... E daí ele, que não sabe lidar com nenhum tipo de fricção familiar, ele fala, claro, filho, eu estarei lá. Mesmo ele sabendo que não ia dar tempo. Mesmo ele sabendo que ele ia esquecer, ele iludiu a criança, falando que estaria lá. Daí, no outro dia de manhã, é o dia do jogo, o Charlie tá fazendo os movimentos de hóquei dele, o pai dele começa a explicar um movimento que ele sabe da vida jovem dele, só que ele não termina porque ele tá atrasado. E ele fala, filho, depois eu te ensino. Daí ele fala, mas pai, é pro jogo de hoje. E o pai dele fala, tchau, assim, bem, não estou ouvindo você, meu filho. E o que acontece? Obviamente, ele se distrai cantando uma música sobre... Eu estou no meio do caminho, tenho um pouco de paciência comigo. Enquanto a criança perde, porque ela sempre perde, porque aquele time naturalmente perde. Eles não são bons jogadores de hóquei. Então a criança sai derrotada e ausente. Quando o Jack chega à noite, a mãe tá brava. A mãe fala, você pode ser esse responsável comigo que sou sua esposa. Eu já sabia que você era assim, e eu aprendo a lidar. O Charlie não pediu pra nascer. Você não precisa ir em todas as coisas que seu filho participa, mas não diga que vai. Porque a cada segundo ele ficava olhando pra mim, esperando você chegar, e aquilo de cortar o coração. E ele fala, claro, minha esposa, eu jamais faria isso. Daí o que ele faz? Ele vai no quarto do Charlie e faz isso de novo. Porque a criança tá mal, a criança tá triste, ele fala, filho, desculpa, o papai tá tentando fazer muito dinheiro. Vamos fazer assim, amanhã, que é sexta, a gente vai pra nossa casa na montanha e a gente passa só nós três o feriado inteiro. O que você acha? Daí a criança fica feliz e iludida de novo. No outro dia de manhã ela fez as malas, ela tá super empolgada e o pai recebe uma ligação. A ligação fala que a gravadora quer mesmo assinar com eles, mas o presidente da gravadora quer ver a banda tocar ao vivo e vai ter uma festa de Natal, sabe Deus aonde. E se eles forem tocar lá, a chance de conseguirem assinar o contrato é maior ainda. A criança fica descaralhada da cabeça. O pai fala que não vai, mas assim, só pra fazer um caso, tipo, ai, não vou... prometi. E a mãe, tadinha, fica no meio do caminho, tentando apaziguar os dois. O filho que tá destruído, desenvolvendo um trauma, e o pai que não presta pra nada. Se fosse só dessa vez, mas não é só dessa vez, né? Pelo visto, ele faz isso bastante. E daí a criança fica brava e fala, toma aqui tua gaita de boca, eu não quero mais. Pra ela ter o quê? Um dobro de peso na consciência quando o pior acontecer, né? A banda está indo para sabe Deus aonde, em uma van, em um carro, e imediatamente depois que ele sai, ele se arrepende. Ele pensa, não, eu tô abandonando minha família, é Natal. E daí fala, sim, vamos desistir. Daí fala com a banda fala, sim, é Natal, vamos todos desistir. O que não faz o menor sentido. Porque qualquer prestador de serviço da área de festas sabe que no feriado é o dia que a gente mais trabalha. É domingo, é Natal, é Ano Novo. É a hora que mais o pessoal precisa de uma banda. Precisa de um fotógrafo, precisa de uma cerimonialista, garçom. Quem trabalha na área de festas está acostumado a trabalhar no feriado. Não sei que essa banda tá se alegrando achando que eles têm esse tipo de direito. E fora que também tá todo mundo milionário, né? Assinar com a gravadora, conseguir dinheiro, cuidar da família, não. Tem que ter esse feriado. Eu achei, assim, uma falta de pensamento a longo prazo da parte deles fazerem isso. Mas todos voltam para suas casas. O que acontece? Jack está dirigindo, sofre um acidente e morre. 1 ano se passa. Do nada, assim. Acidente, 1 ano se passa. Charlie tá 3 vezes mais traumatizado, porque além de ele ter um pai que não serve pra nada, esse pai morreu logo depois de ele brigar com o pai, e agora ele não tem nada nem ninguém, e ele meio que abandonou os amigos, abandonou o time de hóquei e não fala mais com ninguém. Você percebe que essa criança precisa de ajuda psicológica. E eles deveriam ter feito naquele momento, porque até o final do filme essa criança precisa de ajuda psiquiátrica, por causa das coisas que o pai dela faz. À noite, a mãe tem que fazer as compras de Natal e deixa o amigo da família, que também era membro da banda, cuidando do Charlie. Ele dorme imediatamente e o Charlie olha na janela e vê do outro lado da rua um pai e um filho fazendo um boneco de neve e ele pensa, não tenho um pai. Mas eu tenho neve! E daí ele decide fazer um pai boneco de neve. Só que não no filme que a gente falou ontem, que é um gostoso. Não, são 2 bolas que são o corpo e uma bolinha que é a cabeça. E daí ele coloca o chapéuzinho do pai e coloca o cachecol do pai e vai embora. O que ele faz depois? Ele toca a gaita. A gaita é o quê? Agora mágica. Agora. E seja lá onde for que o pai dele estava, ele incorpora no boneco de neve. Seja lá onde for, porque no céu ele não estava. No mínimo, ele estava no purgatório e teve essa chance para poder ir para o céu, ou ele estava direto no inferno e isso é um castigo do inferno. Você voltar como 3 bolas de neve, 2 braços de graveto, isso é um castigo do inferno. Mas tá,
Ele entra no corpo e fala, nossa, uau, eu sou um boneco de neve. Ele lida com isso muito melhor do que deveria. E vocês perceberam que eu sou um boneco de neve? Do Brasil. Tá calor. Eu não quero me pintar inteira de branco. Se bem que era uma oportunidade de eu ser branca, né? Porque eu já fui roxa, eu já fui rosa, eu já fui azul. Branca eu não tinha sido ainda. Perdi a oportunidade. Agora que eu pensei nisso. E assim, como eu assisti um filme por causa de outro, eu assisti o filme que saiu ontem, um vídeo do Gostosão, que é um boneco de neve, eu assisti esse pelo sentimento. Falei, já que eu vi esse, vou ver o outro, que é esse que a gente tá falando agora. E eu descobri que o filme da Netflix do boneco de neve Gostosão, ele está atacando diretamente o filme do boneco de neve, que é o pai incorporado. Por quê? Eu respondo. No começo do filme, ele fala assim, desde o começo dos tempos, os contos de fada natalinos contam as histórias de bonecos de neve que ganham vida e espalham a mágica do Natal para aqueles que precisam. Mas essa não é uma história qualquer. E daí, ó, vai aparecer aqui, né? Vou colocar. Quando ele tá falando tudo isso, tem uma cartola. Essa cartola voa num boneco de neve. Ela voa de novo e cai no meio da rua. O carro passa, a cartola amassa e vira o chapéu do boneco de neve do filme. E ele ainda fala, existem contos de fadas, mas esse não é como um conto de fada. Esse é uma história como você nunca viu antes. Eu procurei para ver se tinha algum tipo de ponto de encontro na produção, se tem alguém que fez um e fez o outro. E não, ele apenas foi afrontoso com o filme de 98, porque sim, ele copiou metade do filme, mas no começo ele fala que essa história não é que nem aquela história de conto de fadas que você ouvia na década de 90. E usa o chapéu do Jack Frost, o mesmo cachecol. É o mesmo chapéu. Um filme declarou guerra contra o outro filme de boneco de neve que ganha vida. Eu queria tanto mais informações sobre isso. Não temos, mas eu queria saber. Voltando pro filme, o boneco de neve do filme, ele é uma mistura de CGI e marionetes. Em nenhum momento desse filme, a expressão do rosto e o movimento da boca vão ser igual às palavras que ele tá falando. É sempre completamente assustador. E ele nunca tá falando certo. Tipo, ele termina de falar e o boneco continua estranho. Bem pesadelo, assim, bastante. Toda vez que aquele boneco de neve aparece falando alguma coisa, ele tem uma sobrancelha que faz assim, dá um ruim assim no coração. Fala, esse homem devia estar no inferno. E agora ele tá tentando compreender a nova existência dele. E ele, como eu falei, são 3 bolas de neve, uma em cima da outra, com braços de graveto, que são assim. Ele tira a luva, olha o braço dele e fala, meu braço. Uhum. Ele olha pra perna dele e percebe que é só uma esfera, ele fala, não tenho perna. E daí ele põe a mão de graveto dele na área do que é pra ser uma virilha, mas não existe uma virilha numa esfera de neve, e daí ele fica bravo. Ele fala, eita, não vim de pintinho. O que ele ia fazer com esse pintinho, meu bem? Ele ia pegar quem com esse pintinho? Não ia ser muito mais assustador ele chegar de pinto de fora pra ver o filho? A única coisa que realmente incomoda ele é a falta de pintinho? Homens, né? Homens. A criança fica horrorizada porque o boneco de neve ganhou vida e tá falando que é o pai dele. Ele consegue fazer uma barricada na porta e fazer com que o boneco de neve seja atropelado, jogado no meio de lugar nenhum e dividido em várias partes diferentes. Me veio uma dúvida. Se ele é um boneco feito de neve, ele é a neve, e ele cai na neve, seria como a gente cair em restos humanos? Porque a gente é feito de gente e ele é feito de neve? Então ele tá deitado no que poderiam ser outros bonecos de neve, então é tipo como se tivesse pele e intestinos. E outra coisa, como que ele sabe que aquela neve não é ele? Ou toda neve que gruda nele vira ele? Porque espalhou a cabeça, espalhou tronco, espalhou tudo. O que é neve? Neve e o que é neve? Ele. Será que ele sente pertencimento pela neve e fala, essa neve sou eu? Ou qualquer neve é neve. Ele consegue voltar pra casa. A esposa chega, ele se finge de morto. E a esposa faz o quê? Dá uma encoxada no boneco de neve. Sério. Ela vem por trás, ela abraça ele por trás e fala onde era pra ter uma orelha, o equivalente à orelha, e fala, nossa, vai ficar frio hoje, você tem que ficar bem agasalhadinho. E arruma o boneco de neve enquanto dá uma encoxada no boneco de neve. Do nada, assim. E daí ela sai e ele solta uma lágrima de neve. Mentira, a lágrima é de água. É água derretida. Eu não vou nem entrar no mérito de como que esse boneco de neve tem glândulas lacrimejais, mas ele chora uma lágrima de neve. Uma lágrima normal na sua cabeça de neve. Daí ele decide fazer o quê? Andar sem rumo pela cidade. Eu digo andar porque parece que ele está caminhando e não que ele está deslizando. Ele está caminhando com as não pernas dele. Então você vê ele fazendo assim, ó, mas você olha, é uma bola. Faz sentido. E ele tá conversando com ele mesmo, falando, não, porque é tipo 7 estágios do luto, eu já entrei na negação e agora eu preciso aceitar. Eu sou um boneco de neve. Enquanto ele tá conversando com ele mesmo, passa um daqueles caminhão que tira neve e ele traumatiza pra eternidade o motorista.
O motorista nunca mais vai ser o mesmo. Porque ele decidiu andar pela cidade e pensar sobre a vida. No outro dia de manhã, a criança chega com um secador de cabelo e ameaça matar o boneco de neve se ele não demonstrar que é vivo. E ele fala, tá bom, eu tô vivo, eu sou seu pai. Os níveis de trauma que essa criança passou. A criança ficou horrorizada e sai correndo, né? Passa pelo campo de batalha da neve e eles estão cometendo o equivalente a crimes de guerra na neve. Eles sequestraram uma menininha e eles vão encher ela de bolinha de neve pro outro time ver quem manda. E daí, aquela menininha já foi salva algumas vezes pelo Charlie. Só que dessa vez o Charlie tá depressivo, então ele não ajuda a menininha. Mas o pai tá atrás e o pai começa a jogar bola de neve em todo mundo. Por quê? Porque quando ele se tornou um boneco de neve, ele ganhou o poder de fazer bolas de neve e jogar ela muito rápido. Ele fala, neve é a minha área de atuação. Então, se você vira um boneco de neve, não, você encarna em um boneco de neve, você automaticamente ganha a função de atacar pessoas com bola de neve. A neve é feita de você. Enfim, ele joga muito rápido as bolas. Os meninos maiores, que são do time oposto, ficam emputecidos, pegam seus bodyboards, seus snowboards, e vai perseguir os dois que estão num trenozinho. Gradativamente, uma criança de cada vez vai ficando seriamente ferida nesse processo. Até a última que sobra, que é o mais mal de todos, eu acho que ele cai de algum lugar. Assim, é um negócio bem desnecessário, esse adulto boneco de neve atacando essas crianças como se elas realmente fossem o inimigo. Mas as crianças estão lá caídas. Daí eles conseguem chegar num canto, depois que eles atacam todas as crianças, e ele agora entendeu que ele tem um laço de carinho. Eles são quase amigos de guerra. E ele fala, até parece que você é meu pai. Do que meu hamster morreu? Daí ele fala, ataque cardíaco. A criança fala, não, nem perto. O que aconteceu comigo na idade tal? E ele fala errado de novo, porque ele não sabe nada da vida do próprio filho. E o filho dele é tipo, como assim você não sabe nada da minha vida, pai? E daí ele fala, Charlie Boy, que é o apelido que o pai dele falava, só o pai dele falava. Daí naquele momento o filho fala, é meu pai mesmo. Faz todo sentido, meu cérebro tá ok com essa situação. Abraça o boneco de neve e fala, eu abracei um boneco de neve, pai dele fala, pois é, uma situação estranha para nós dois. Os dois voltam para casa porque o boneco de neve tá com fome. O boneco de neve tá com fome. Pra onde vai essa comida que ele vai comer? Pro sistema digestivo de neve dele? Ele deixou estabelecido no começo do filme que ele não tem um pintinho. Ele não tem um pintinho, ele não tem um bumbum. Como é que vai sair tudo que ele comer? Como assim o boneco de neve tá com fome, mano? Dá neve pro boneco de neve. Não, eles entram em casa, ele come vegetais congelados que vão ser ótimos para a imunidade do corpo que não existe e para o intestino que ele não tem. A mãe chega e ele aproveita para consertar a pia que ele nunca consertou vivo. Como ele fez isso? Não mostra, mas eu queria muito ver. Ele conserta a pia, ele come 3 pacotes de vegetais para a saúde do não corpo dele. A mãe chega e ele se esconde. E a mãe começa também a duvidar da sanidade dela. Ela chegou em casa e o boneco não estava na frente. Quando ela olhou para a janela, o boneco voltou. Esse homem ele já não fez uma vida bem. Agora ele vai traumatizar a família dele em morte. Porque não basta ser um pai ausente, você também pode traumatizar o seu filho de outras maneiras. À noite, ele e o filho estão assistindo TV. Tipo, ele tá trocando os canais e ele tá falando que gosta ou não gosta. Você não tem a menor ideia as expressões que significam, porque é estranho, não faz sentido. Ele rindo, parece que ele tá chorando. Ele bravo, parece que ele tá rindo. Não funciona direito. No outro dia de manhã, o Charlie fala, e aí, pai? Daí ele fala, e aí, filho? E ele vai viver a vida dele. Daí o pai vai atrás enquanto boneco de neve. Inclusive, o pai dele faz isso assoviando. Fiquei com inveja, porque um boneco de neve consegue assoviar. Nem lábio ele tem, consegue assoviar, e eu não consigo assoviar. É uma frustração minha, não sei assoviar. E daí ele fala, pai, você não pode andar atrás de mim o dia inteiro. As pessoas vão achar que eu sou maluco. E ele fala, tá bom, filho, mas ele continua seguindo o filho. E o filho tem que fazer o quê? Ele tem que pegar um carrinho, colocar o pai boneco de neve e carregar pela cidade. Se alguma pessoa naquela cidade achou que aquela criança não precisava de ajuda profissional, acabou isso. Todos têm certeza agora, porque ele tá carregando o boneco de neve num carrinho e conversando com o boneco de neve na frente da cidade inteira. Porque o pai falou que não quer ficar longe dele. O pai tá fazendo essa criança sofrer bullying pelos próximos 30 anos dela. Porque ele não quer ficar longe do filho naquele momento. Maldade. Maldade. Ele é muito egoísta, até como boneco de neve. Daí eles vão pra onde? Eles vão pro lugar secreto onde a criança pensa. É a década de 90. As pessoas, os homens todos têm um lugar secreto pra pensar sozinho. E lá, pai boneco de neve ensina ele a fazer o movimento de hockey que ele não tinha ensinado enquanto estava vivo. Pra criança voltar pro time de hockey. É um momento bem pai e filho bonitinho. Os dois chegam em casa e o pai, do nada, olha pra ele e fala, filho, eu soube que você saiu do time de hockey. Eu vi suas notas, elas estão horríveis. E eu percebi que a sua mãe não pendurou as luzes de Natal. Você precisa entender que agora você é o homem da casa. E você precisa cuidar da sua mãe e agir com responsabilidade. Você tem que cuidar dela. Ele fala isso pro Pia de 12 anos. Você tem que cuidar dela. Ele fala,
eu tenho 12 anos. E ele fala, tem que ser, você é o homem da casa. Imagina, vir do inferno pra traumatizar você, falando que agora você tem a responsabilidade de ser o maridinho da sua mãe também, porque agora ela tem que... Esse homem não se ajuda nunca. Enquanto ele tá falando, você tem que cuidar da tua mãe. A mãe tá dentro da casa com um amigo da família, vendo o filho dela discutir com o boneco de neve. E ela tá tipo, eu tô preocupada com o Charlie dela. É um motivo de preocupação mesmo. E a criança lá, falando com o boneco de neve que não se mexe. Tenho tanto dó dessa criança. O amigo da família decide levar o Charlie pra Feira da Neve, que tem um concurso de bonecos de neve, que também o filme de ontem copiou. Pra ajudar no luto da criança, o amigo da família fala que ele nunca mais conseguiu tocar piano depois que o pai do Charlie morreu. Ele perdeu toda a vontade de ser músico depois que ele morreu. Então a criança já estava triste, ela volta triste por ela e pelo amigo da família. Não ajudou em nada. A gente chega em casa, o Charlie vai dormir e um rádio de lugar nenhum. A gente não sabe de onde está vindo o rádio falando que está vindo uma grande frente quente no Natal da cidade do Globo de Neve que eles moram. E daí o pai percebe que ele vai morrer de novo. E ele vê que o sol tá calando. E daí o filho, que aprendeu lições muito importantes, daí fala, pai, você tá certo, eu vou voltar pro time de hóquei. Quando ele fala, vou voltar pro time de hóquei, o time de hóquei aparece na hora. Assim, a van com todas as crianças aparece na hora. E ele pede. E daí ele é aceito de novo e ele vai contar isso pro pai. Então agora as crianças também vem ele falando, pai, vou entrar no time de novo. Ele fala, que orgulho, filho. Como ele percebe que a mortalidade dupla dele está chegando, ele decide ir até esse jogo de hóquei que o filho vai participar. Mesmo ficado um ano sem treinar, ele vai participar também, porque ele agora quer arrumar o que ele fez de cagada, né? Então ele vai derretendo em direção ao jogo, transformando partes do corpo dele em vapor, chega todo suado, todo derretido, pra ver o filho dele marcar um ponto. Discretamente, como qualquer boneco de neve que tem 1,40 m e ele tá bem aparente, assim. Ele vê o filho, só que ele tá, tipo, passando mal porque tá muito calor, ele tá desfalecendo. E o filho que já sofreu o trauma do pai morrer, já sofreu bullying por estar falando com um boneco de neve, agora vai ter a oportunidade única de ver o próprio pai derretendo até a morte. Derretendo até a morte. E ele entra em desespero, porque ele tem que salvar o pai dele de derreter até a morte. Essa criança, quando crescer, ela vai virar um sociopata. Ela vai virar um assassino em série. Essa história parece, tipo, de como surgiu o Mike Myers, sabe? Que a mãe tem todo um rolê, é a mesma coisa. Um dia no Natal, várias pessoas começam a desaparecer e, na verdade, é o Charlie adulto que viu o pai derretendo até a morte, ficou tão traumatizado que agora ele pega todas as pessoas e congela elas até a morte. Ele tem um grande freezer frigorífico e ele deixa a pessoa lá congelando até a morte, porque ele não quer que as pessoas tenham o mesmo fim que o pai dele. Essa criança vai ser muito assassina em série, sério, não tem como salvar mais essa criança. Imagina ver seu pai derretendo até a morte! Ele tenta falar com a mãe, que tá trabalhando, porque ela tem que sustentar a casa, e ela não acredita que o boneco de neve vai derreter até a morte, que o boneco de neve, na verdade, é o pai dele incorporado. Ele sai correndo e vê um caminhão que tá indo para as montanhas, onde eles têm aquela casa nas montanhas, e decide colocar o pai no caminhão para os dois irem para a montanha onde ainda tá frio. Ele tá sofrendo que aparece o piá que faz bullying com ele, o general do time oposto a eles na Guerra da Neve. E daí ele fala alguma coisa e o pai se manifesta e fala, o que você tá falando? Você é maluco, até parece. E daí a criança fala, eu sabia que você falava. E daí o Charlie fala, você sabe como é triste crescer sem um pai, né? O meu vai derreter. E daí uma criança fala pra outra, pai de neve é melhor que pai nenhum. Eu vou te ajudar. Será que pai de neve é melhor que pai nenhum mesmo? Será? E eles vão de caminhão em direção à montanha. Param. E daí no meio do caminho eles se jogam do caminhão. O filho se jogou de um caminhão em movimento para salvar o pai dele de derreter até a morte. Isso é uma sinopse de um filme de terror. Eles vão até a cabana. O pai dele bota a criança pra dormir, dá um beijinho na testa dela, liga pra mãe e fala, nosso menino tá aqui. O que deixa a mãe também entrar num profundo estágio de trauma, porque ela escuta a voz do marido morto dela falando com o filho desaparecido dela. Seu filho tá aqui, na cabana da montanha da neve, venha buscar ele. E ela, desgraçada da cabeça, desgraçadíssima, sobe lá. E aparentemente é longe, porque ela começa a noite e chega lá no amanhecer. Tá amanhecendo. Ele olha pro filho e fala, filho, eu vou ter que ir embora. Porque ele não quer derreter até a morte na frente do filho. Daí fala, não, pai, a gente arranja uma geladeira pra você. A gente pode fugir pra América do Sul, porque lá é frio quando aqui é calor. Ou essa criança entende muito de geografia e ela vai pros lugares específicos na América do Sul, onde tem neve. Vai pra Cordilheira dos Andes. Ou essa criança é mais um fruto da educação americana, né? De achar que tem neve em todo lugar. Ele ia vir pra cá e chegar com o pai numa jarra, assim.
Mas tá, ele se despede, ele fala, filho, eu estarei sempre vivo no seu coração, e sempre que você tocar essa gaita de boca, papai te ama. E daí nessa hora começa a magia acontecer e a mãe aparece na hora. E quando a mãe chega, o boneco tá terminando de virar uma projeção astral do pai. O que é triste, porque eles perderam a oportunidade de traumatizar nós, o público, vendo ela dando um beijo de língua em um boneco de neve. Eu gostaria de ver isso. Ela abraçar e dar um beijo na boca do boneco de neve e falar, meu marido. Mas não. Ele vira uma projeção astral e ela fala, meu Deus, meu marido. E ela fala, desculpa, filho, que eu não acreditei que o boneco de neve era o nosso pai e marido incorporado. E daí ele fala, te amo. Eles têm uma música de despedida, ele canta a música de despedida. E ele vai embora em direção a um umbral da onde ele estava e corta diretamente para todos os traumas sido resolvidos. O amigo da família agora consegue tocar piano de volta. A mãe tá sorridente, faceira, vivendo. E a criança tá brincando com outras crianças ao invés de ficar fazendo boneco de neve por aí. Enfim, filme estranho da porra, filme estranho da porra. Eu realmente não acredito como que várias pessoas falaram. A gente vai fazer um filme que o boneco de neve, na verdade, é o pai da criança. E a criança vai ter que andar com aquele negócio de graveto pela cidade inteira. E é uma história feliz, é uma história otimista, não é um terror. E várias pessoas falarem, claro, toma aqui esse orçamento. Claro, eu quero fazer a fotografia desse filme. Os atores principais, eu sei que foi trocado umas 10 vezes. Assim, ia ser um monte de ator diferente, no final só sobrou o Keaton. Eu não sei, eu realmente fiquei surpresa. Vocês já assistiram os dois filmes de Boneco de Neve Ganha Vida? Conta pra mim nos comentários qual que é o preferido de vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou. Se você gostou mais ainda, e eu espero que essa seja a última vez que eu falo de um boneco de neve que ganha vida. Ainda tem Frozen 2, né? Mas tá. Se inscreva no meu canal. Eu falo sobre várias coisas. E uma das coisas que eu menos falo é o Natal. Então eu tenho outras coisas. Se você gosta de filmes de Natal só, fica até o final desse mês. Depois não vai ter mais, tá? Só pra te avisar. Me mostre para alguém, se você quiser. Dá uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram. Tem formulário de indicação de filmes. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.